Boa noite, gente. A live de hoje é uma live especial, porque não é uma simples psicóloga, né? É uma pessoa que eu confio pra caramba. Eu conheço a Nanda já há muitos anos. Muitos, né? Acho E, que já tem uns 7 anos, 6. pois é, o Gael e a Mia tinham acabado de nascer, eles nasceram perto. Isso, E a gente isso. amamentou, passou por todas aquelas fases perto, e a Nanda sempre me dava muito dicas de comportamento. Para mim, é um prazer enorme trazer a Nanda aqui para falar de Todd. E queria primeiro que você se apresentasse, Nanda. Prazer. Primeiro quero agradecer o convite, né? Eu me chamo Nanda Perim. No perfil no Instagram, né, as pessoas me chamam de Psimama. Eu sou psicóloga e sou também especialista em sono infantil e em inteligência parental. E eu tenho comichão, assim, por estar sempre estudando a minha área, né? Tá sempre me atualizando aqui, eu tô ajeitando meu cabelo também. As coisas que eu vou trazer aqui para vocês são coisas, assim, de pesquisas que aconteceram esse ano, sabe? De livros que foram publicados tem um mês. Então, a minha proposta é que a gente sempre esteja trazendo um conteúdo muito atualizado, e o Todd, ele está muito na área científica, né, no trabalho de neurociências, principalmente das neurodiversidades. O Todd é um dos temas que está sendo muito pesquisado, porque há um questionamento, né, dos grandes nomes da área sobre o Todd, sobre esse diagnóstico. Inclusive, a própria numeração, a própria rotulação dele medicamente nos livros, já foi questionada, já foi tirada, já foi colocada de volta. Então, assim, você vê que é uma coisa que na própria comunidade científica há uma incerteza muito grande, e aí é exatamente para explicar para vocês essa incerteza, trazer quais são as certezas que se tem e, claro, né, trazer dicas muito práticas de como essas informações podem ajudar no dia a dia de quem tem crianças que foram diagnosticadas assim. Pois então, gente, a Mia recebeu o diagnóstico e a Nanda viu uma postagem minha sobre isso, me indicou esse livro, que é um livro bem atual. Eu pedi para o Rafa me dar aqui o diagnóstico da Mia. Primeiro que a Mia recebeu o diagnóstico de autismo, mas a psicóloga, na verdade, que deu o diagnóstico da Mia, ela fez uma bateria de testes e ela pediu para que nós voltássemos em 2 anos, isso foi ano passado, para reavaliar. E ela escreveu sobre o Todd. Ela fez um teste de Todd na Mia. Gente, é muita coisa, né? O diagnóstico não é um troço simples, não. A psicóloga vai na escola observar como é que é o comportamento da Mia, manda, na verdade, outra pessoa que a criança não conhece para observar. Eu achei aqui uma escala, não sei se você consegue ver, eu estou ao contrário. Beleza. O negócio aqui, o Eric, né, que é mais velho, quando nós ouvimos falar de Todd e o Eric era uma criança que tinha um comportamento positivo, a primeira coisa que o psicólogo que acompanha o Eric desde ele pequenininho, que deu o diagnóstico dele, a primeira pergunta que ele fez foi: mas ele é assim com os pais, com vocês, ou ele é assim em todos os ambientes? E nós pensamos, não, só com a gente. Já a Mia, a primeira coisa que ela apresentou foi uma oposição a tudo e todos, com professores, com todo mundo. Foi na fase que ela começou o primeiro ano. Isso E que eu ia te perguntar, 5 anos? a Mia está com 6 agora. Não, o diagnóstico. Ah, sim, foi com 5. Mas ela pediu para voltar 2 anos depois, com 7, para reavaliação. A professora falou no primeiro dia de aula que precisávamos investigar. Ela ainda não sabia, porque a gente não tinha diagnóstico. Precisávamos investigar a Mia. E nós falamos que nós já estávamos fazendo isso, né? E a Mia recebeu esse diagnóstico de Todd. E eu questiono muito o que as pessoas falam sobre Todd. E por isso eu chamei a Nanda para falar com a gente sobre esse assunto. Por isso você pegou a pessoa mais, mais Mas rebelde possível. nisso, nesse quesito. Grande parte de vocês, né, vão ouvir, quem estiver assistindo isso depois e quem estiver assistindo daqui a 10 anos, vocês vão ouvir nessa live coisas completamente diferentes do que vocês ouviram até agora. Então eu quero pedir um favor para vocês, se a Tatá me permitir. Eu gosto muito de ficar pedindo pro pessoal botar coisa nos comentários, Tatá. Se começar a te incomodar, você me fala.
Mas eu queria pedir para vocês fazerem um combinado aqui comigo. Primeira parte desse combinado é vocês abrirem a cabeça e abrir o coração porque eu tenho para falar, porque eu vou explicar tudo cientificamente e relembrar vocês que são coisas super atuais, então faz sentido que o seu neuro tenha dito diferente, tá? Inclusive encontro neuropediatras, neuropsicólogos, falando as coisas mais absurdas, então eu tenho certeza da forma que eu encontro neuropsicólogos e neuropediatras falando coisas incríveis. Mas o que eu tô dizendo, assim, não é porque é neuropsicólogo, não é porque é neuropediatra, não é porque é médico, não é porque é psicólogo, que necessariamente está atualizado. Então, não estou falando que a pessoa é um profissional ruim, eu só estou dizendo para você que eu sou muito atualizado e o que eu estou trazendo para você aqui não é opinião pessoal. Primeira parte, abrir o coração e abrir a cabeça. Todo o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje são 2 autores principais, só para não ficar parecendo que a ideia é minha. Uma é uma teoria chamada polivagal, que é do Dr. Porges, gigantesco Dr. Porges, e a segunda é a doutora Mona Delahouque, que é também uma apaixonada pela teoria polivagal, pelo Dr. Porges, que atende crianças há mais de 20 anos, e ela começou a desbravar esse território recentemente, e eu acompanho muito toda a revolução que ela está fazendo dentro da psicologia infantil e da terapia infantil, e um dos temas que ela está revolucionando é especificamente o ODD, é TOD. Então, eu acho muito importante vocês saberem que todo o conteúdo que eu vou falar aqui é dela, basicamente dela e dele, né? Então, assim, eu não estou dizendo para você que não existem crianças que são mais... Eu vou usar a palavra difícil, mas a gente já vai desconstruir isso, tá? Mas, assim, que são crianças que são mais energéticas, que são mais reativas, né, que são mais explosivas. Não estou dizendo que isso não existe. O transtorno opositivo desafiador é descrito no DSM, mas isso que já entrou e saiu, né? Como transtorno de comportamento. E a criança se apresenta desafiante, negativa, desobediente, principalmente diante figuras de autoridade. Essa criança também, segundo essa descrição aqui, tem dificuldade de controlar o próprio comportamento. É mais ou menos isso que você falou para a gente. Porque qual é a grande questão? Eu quero desconstruir essas coisas com vocês. A primeira coisa que eu quero desconstruir é essa questão da criança desafiante, né? Que até transtorno positivo desafiador, né? Por que eu quero desconstruir isso aqui com vocês? Porque a gente aqui, né, para cargo de compreensão, eu sempre vou estar falando da educação tradicional e da educação que eu defendo, que a gente chama de educação democrática, que é a educação que todo o método Psimama é caminhando na direção da educação democrática. Então, eu defendo a educação democrática, acredito que vai transformar o mundo, e sempre comparando com a educação tradicional. Na educação tradicional, Tatá, a gente tem dentro de casa uma hierarquia, e essa hierarquia, os pais, hierarquicamente, são superiores, certo? Para ter um superior, precisa ter um quê? Inferior? Inferior. Essa é a primeira informação que a gente já fica assim, caraca, pera lá, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, a educação tradicional, ela tem como base uma luta constante em que o adulto precisa mostrar para a criança quem é que manda. A educação tradicional ela é baseada nesse conceito. Então, eu queria que, por favor, vocês mandassem nos comentários para mim, quem, quando era criança, já teve mais de uma situação que você se sentiu injustiçado, porque os seus pais não te ouviram, não ouviram o que você tinha para falar, não ouviram a sua opinião, né? Você falou, poxa, mas espera lá, deixa eu só explicar. Não, você não vai explicar, porque você é criança. E criança não tem que querer. Criança, debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Certo? Então, essa visão é a visão, né, de que aí, assim, lógico que a gente não tem tempo aqui para fazer toda a explicação, mas se você for analisar historicamente a história da infância, né, a infância, as crianças tiveram que ser contidas conforme a gente teve Revolução Industrial, conforme enfiaram um monte de criança dentro de fábrica, e essas fábricas tinham máquinas pesadas que causavam muitos acidentes, e aí tinha que ficar controlando essa criança não podia ser criança porque ela estava trabalhando 40, 50 horas semanais. Depois essas crianças foram enviadas para escolas, porque dentro das fábricas elas causavam mais acidentes do que produtividade, por isso
E elas foram para as escolas para aprender a serem podadas para serem funcionários. Então, elas foram para escolas basicamente apanhar e viver castigos até elas estarem conseguindo se encaixar dentro de uma fábrica perigosa sem causar acidentes. Ai, Nanda, nossa, que exagero. Vai dar uma lidinha para você ver que eu não estou exagerando, que infelizmente é a realidade. E assim, gente, se a gente for ler a história, a gente fica revoltado com tanta coisa que essa é uma delas só. Então, assim, a história da infância é basicamente os adultos aprendendo a conter essa infância, porque a infância incomoda, a infância atrapalha, a infância não é produtiva. Então, o conceito que foi criado culturalmente no mundo inteiro é que a gente precisa encapsular essa criança, a gente precisa limitar essa criança, porque se você não limita essa criança, ela cresce demais. Porque se você não limita essa criança, ela toma conta da casa. Então a gente ouve que se você não bate na criança, ela vai bater em você ou ela vai apanhar da polícia depois, né? Que se você não, como se a criança fosse um bicho, né? Um monstro, que se você não cortar o mal pela raiz, ela vai virar uma coisa horrorosa. Essa visão demoníaca, demonizada da infância é que fez, por exemplo, 99% das culturas mundiais naturalizarem a violência contra a infância, né? É naturalizarem a gente bater, a gente achar ok, deixar uma criança sozinha num canto, sem ninguém, sair de perto, enquanto se você fizer isso com um funcionário numa empresa, você vai ser processado sim, né? E você vai perder, né? Então, assim, são direitos básicos humanos que são negados à criança por essa mentira que foi contada, que a criança é um ser que precisa ser contido, senão ela cresce demais e ela vira uma tirana e ela manda em todo mundo e ela bate em todo mundo. Que ser humano é esse que se você oprimir, ela vai crescer demais? Isso é o que acreditou. Eu digo que nós somos a primeira geração que está começando a tentar desconstruir isso, principalmente com você guiando, porque nós passamos por isso. É igual você perguntou, fala eu, quem já ouviu esse tipo de coisa? Quem já passou por isso? Fala eu, bota eu aí nos comentários para mim, né? Quem já apanhou ou já foi punido porque o seu pai teve um dia ruim no trabalho. Quem aqui já foi castigado e foi culpado pelo seu pai ou sua mãe ter perdido completamente a boa, ter hiper exagerado, né, reagido exageradamente a uma coisa pequena. Quem aqui lembra de ter vivido assim, apanhado, ou vivido castigos por coisas bestas? Bestas. Você olhar hoje, você, quanto mãe, quanto pai, você olha e fala, gente, pelo amor de Deus, eu acredito que eu apanhei por uma coisa tão besta assim, né? Porque não era sobre você. O adulto estava vivendo as frustrações e os estresses da vida dele, e a criança é o ser mais o quê? Mais inferior. E toda a camada da população, que é a população inferiorizada, que é a população marginalizada, é a população que vai sofrer. E aí é interessante a gente entender que quando há essa visão autoritária na educação tradicional, em que o adulto manda e a criança obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a criança não tem que querer, não é criança não pode mandar na casa, é uma visão que dita o seguinte, é um cabo de guerras, né? E aí, nesse cabo de guerras, o adulto tá puxando, a criança tá puxando, o adulto tá puxando, a criança tá puxando. Só que o adulto é muito mais forte, muito maior, é dono da casa, aquela coisa toda, então o adulto, eventualmente, ele ganha, sempre ganha, a criança sempre sai perdendo, com as mãos sangrando, machucadas, ela sempre sai perdendo. Então, nesse cabo de guerra que foi construído, existe, então, essa concepção que ou eu ganho, ou você ganha. Então, ou a criança manda na casa, ou o adulto manda na casa. Essa visão. Tanto que quando a gente fala assim, a gente tem que respeitar, hoje na Psimão, temos que respeitar o corpo da criança, pedir licença quando for trocar uma fralda, quando for limpar o bumbum. Agora vai ter que pedir licença para a criança, agora é a criança que manda na casa. Aí você fica assim, ué... Então, você entende? A gente vai... Não é mais canto do pensamento, é canto da calma. A criança vai quando ela sente que ela precisa se acalmar. Então é a criança agora que manda na casa e decide quanto que vai pro canto. Então, você percebe que na mentalidade da grande maioria, na mentalidade tradicional, há essa competição e ou é o adulto que manda na casa ou é a criança que manda na casa. Então, se você enxerga dessa forma autoritária, o que é o autoritarismo nesse sentido? O autoritário é eu mando, você obedece. Então, você fazer o que eu mandei é sinal de respeito.
Então, a gente costuma dizer que no autoritário, na educação tradicional autoritária, o respeito, ele só vai do adulto, da criança para o adulto. Não há respeito do adulto para a criança. Então, esse adulto pode bater, esse adulto pode ameaçar, esse adulto pode castigar, esse adulto pode tomar todas as decisões, o adulto pode dizer se a criança tem que comer mais, o adulto tem que dizer se ela pode ir ao banheiro, se ela está com vontade de ir ao banheiro. É o adulto que determina absolutamente tudo com relação à vida desse ser humano. Essa é a educação tradicional autoritária. Se a gente tem uma educação tradicional autoritária que enxerga que há um cabo de guerra e que nesse cabo de guerra quem ganha é quem manda na casa, essa visão de autoridade, de que há um que manda e outro que obedece, a gente, nessa visão, há a possibilidade desse adulto se sentir desafiado até se você espirrar quando ele pediu silêncio. Entende? Esse adulto se sentir desafiado porque você insistiu muito em falar uma coisa que você queria. Acaba que esse conceito de desafiador, de opositor, ele vem muito mais de um lugar de quem quer mandar e ser obedecido, de um lugar de quem está fazendo cabo de guerra com essa criança, do que de um lugar de quem está querendo entender essa criança, de quem está querendo conhecer essa criança. Uma educação tradicional autoritária vai exigir, sim, que uma criança de 5 anos tenha autocontrole. O desafiador, o opositor, eu não tenho autocontrole. Ninguém tem. Pois é, adendo. Neurociência é uma dos meus hiperfocos. E, pessoal, o cérebro só se forma com 25 anos, por completo. As pessoas precisam botar isso na cabeça de uma vez por todas. Se você não pode exigir de uma pessoa de 20 anos, você vai exigir de 5 que se controle? Por isso que eu faço até o pedido aqui encarecido de vocês mandarem eu para mim nos comentários, quem já acordou se prometendo que não ia gritar com a criança naquele dia e no fim da noite foi dormir sabendo que gritou. Quem aqui falou, dessa vez eu não vou brigar com meu marido e brigou? Por quê? Porque você é um ser humano desprezível? Não, você é um ser humano, ponto. A gente decidir que a gente não quer, né? Manda eu para mim nos comentários. Quem falou hoje eu não vou comer brigadeiro na festinha infantil e comeu 5. Pois é. Estou satisfeita, vou parar de comer na ceia de Natal, comeu mais 3 pedaços de peito de peru e ainda comeu o pudim. Autocontrole é um troço difícil. Muito difícil, gente. Controle de impulsos é um negócio difícil pra cacilda. Eu ontem falei com os meus filhos, fiquei chateada e tal, e acabei falando com eles de um jeito que eu não queria ter falado, e aí, lógico, fui pedir desculpa, fiz todos os recursos que existem, mas o que eu tô dizendo foi, o grito aconteceu, e acontece, e vai acontecer de novo, e o que eu tô querendo dizer para vocês é que a minha mãe estava comigo no carro anteontem, a gente estava tentando chegar num lugar, e ela atende o telefone no meio do negócio, vira à direita, não vou virar à direita, porque eu sei, eu sou opositora por causa disso, eu sou desafiadora por causa disso, eu sou negativa. Cara, a gente tem opinião e as pessoas da educação tradicional autoritária não aprenderam ao longo da vida delas, e isso é uma coisa importante da gente entender, que eu não estou dizendo que a pessoa da educação tradicional autoritária é uma pessoa ruim. Não, aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô e assim sucessivamente. Então a gente não está julgando ninguém aqui, não. O povo só está fazendo o que ouviu a vida inteira. Bom, então eu quis desconstruir um pouco esse conceito de opositor, e esse conceito de desafiar a autoridade, porque o que eu falo sobre infância as crianças nos desafiam porque é desafiador ter crianças. Educar é desafiador. Nós nos sentimos desafiados pela decisão que nós tomamos de ter filho. Não é a criança que está te desafiando, é ter uma criança ali. Porque crianças são seres questionadores por natureza. Tem um termo, Tatá, que eu odeio do português, que é quando a pessoa fala assim, meu filho está muito respondão, ele responde muito. Eu falo, gente, você sabe por que a criança responde? Porque é assim que tem uma conversa. Quando 2 pessoas estão conversando, não é só uma que fala, isso é palestra, é monólogo. É uma conversa, é assim, eu falo, você me responde, eu respondo você de volta. Agora, o que nós temos que ensinar para os nossos filhos, e muitos de nós não ensinam porque a gente não faz, é como responder, ou seja, como conversar com carinho, com respeito, com assertividade. Agora, se tudo que a sua filha fala, que seu filho fala, você já vai na bronca, a sua criança só vai saber te responder na bronca. Ela vai estar sempre puxando o cabo de volta.
Entendeu? Por quê, pessoal? Existe uma frase muito importante que eu repito muito, Tatá, nas minhas lives, nos meus conteúdos, no meu curso. Eu falo muito a seguinte frase, que é, para mim, a frase mais importante do meu método. Toda ameaça à autonomia vai gerar resistência. Toda. O corpo da criança foi feito para buscar sua autonomia. Se você começa a ameaçar a autonomia da criança, querendo mandar, desconsiderando as necessidades dela, desconsiderando a opinião dela, as vontades, você vai gerar nessa criança uma resistência muito maior. E não é dela, não é a decisão, é o corpo, cérebro. Tem nada a ver com a criança, é o cérebro, é uma decisão do cérebro dela. Então aí, pessoal, olha só. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é muito importante a gente entender o funcionamento do cérebro para a gente entender o que é o TOD de verdade e o que a gente vai fazer com esse TOD. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é para vocês desconsiderarem esse termo TOD, porque o termo ele acaba sendo um rótulo. E aí, esse rótulo, igual a doutora Mona Delahouque, que é, né, a autora que eu me inspiro para falar desse tema agora, ela falou assim: eu já acompanhei adolescentes fazendo comportamentos assim absurdos durante o ensino médio, de eu sentar para conversar, né, começar a trabalhar com esse adolescente e perguntar, mas por que você fez assim? E aí ele falou assim, porque eu tenho TOD, porque eu sou o Didi. O que o rótulo faz? O rótulo limita a criança. Isso aqui é o que você vai ser, isso aqui é o que você vai ser, isso aqui. Você é uma criança opositora. Isso é o que você é. Então, você define a criança para ela e ela acredita. Porque você é o ser humano mais incrível do planeta Terra. Você é a mãe, você é o pai. E aí, o que a doutora Mona Delahouque explica com relação à criança com o TOD? Se vocês quiserem entender esse resto aqui, eu explico lá nos meus conteúdos. Mas vamos focar aqui no TOD. O que ela explica sobre a criança com o TOD? Primeira coisa, a criança... Grande parte das crianças que recebem esse diagnóstico com quem a Mona Delahouque trabalhou são crianças que têm a neurocepção desregulada. O que é a neurocepção? A neurocepção é a percepção do seu cérebro que há perigo iminente. É como se fosse assim. A neurocepção, essa percepção de perigo iminente, ela é com relação à nossa segurança física e nossa segurança emocional, tá? Então, o seu corpo, olha que coisa louca que eu tô falando aqui para vocês. O seu corpo reage da mesma maneira se ele se sentir em perigo de um leão te comer ou se ele se sentir em perigo do seu marido não te amar mais. Olha que maluquice. Por que isso, pessoal? Porque nós, seres humanos, na evolução, nós precisamos buscar amor, nós, enquanto filhotes, enquanto crianças, nós tínhamos que buscar a atenção, o amor e a aceitação de adultos para garantir que nós estávamos sendo alimentados, protegidos e cuidados. Essa era a forma, né? As crianças que não faziam isso, elas eram devoradas por qualquer predador, enquanto as crianças que faziam isso sobreviviam. E aí agora... A Mona Delahouque está buscando outros termos para isso, mas por enquanto o que a gente está usando é neurocepção desregulada. Crianças que têm neurocepção desregulada ainda está desregulada, não necessariamente será para sempre, e muito disso depende muito da criança aprender mesmo, né? A grande questão é, o cérebro dessa criança, esse sentido de percepção de perigo está desregulado. Então, o corpo da criança manda ela para essa trilha vermelha em situações em que ela está segura, inclusive emocionalmente. Porque, às vezes, a criança se sente ameaçada pelo jeito que você fala com ela se sente ameaçada pela forma como você movimenta o seu corpo. Claro que uma educação tradicional autoritária, por exemplo, o corpo da criança vai para a trilha vermelha o tempo todo justificavelmente. Você fala, bota seu sapato, que se você não botar, você não joga videogame nunca mais na sua vida. Claro que o corpo dessa criança vai para a trilha vermelha rapidinho. Agora, ela percebia crianças claramente com várias mensagens do ambiente, emocionais, sociais e físicas, de que havia segurança, e ainda assim o corpo da criança entrava nessa trilha protetiva em situações em que não havia um gatilho claro, ou o gatilho era um gatilho muito pequeno, então é como se o corpo não conseguisse dimensionar, né, se aquele gatilho era suficiente para uma trilha vermelha ou não. Então é muito interessante isso, porque a gente começa a perceber como que o corpo dessa criança é que está respondendo
de forma desregulada. A criança com a neurocepção desregulada, ou seja, 100% das crianças que foram diagnosticadas com o TOD podem estar nessa classificação, muito provavelmente estão. É uma criança que tem muita reação corpo-mente desregulada. Mas, Nanda, como que eu vou saber se a minha criança tem ou não tem? A grande questão é que, primeiro, você precisa organizar toda a sua vida para passar segurança para essa criança. Essa é, assim, a base da base. Então, essa é a primeira dica milionária que eu dou aqui para você, que é, assim, de diamante. A sua vida, o seu relacionamento, a sua rotina, a sua comunicação, o jeito que você fala, a linguagem corporal, precisa passar segurança relacional. A segurança relacional é um conceito do Porges, do Dr. Porges, que é basicamente a educação tradicional autoritária ameaça a criança o tempo inteiro, com amor também. Quando você olha para uma criança, Tatá, e fala para ela assim, eu não gosto de criança chorando, não. O que você está ameaçando essa criança? Que se ela chorar, o quê? Então, se eu estiver chorando, você não gosta de mim. Porque as crianças são literais. Elas ainda não têm todo o raciocínio abstrato necessário para entender de uma outra forma. Porque na infância, a maior autoridade da vida da criança é o corpo dela. A criança, o cérebro da criança não consegue sequer que o corpo dela obedeça a ela. Então você fica querendo a obediência da criança, isso é impossível, porque se ela não consegue obedecer nem o corpo dela, quiçá você. Isso, e aí a gente vai para um outro tema muito importante, que é a questão do processamento sensorial. Porque se nós temos uma criança que tem um processamento, vamos dizer de uma criança, então, que tem um processamento sensorial sensível, né? Então, uma criança que qualquer barulho, né, que qualquer textura, qualquer toque, qualquer cheiro é o suficiente para mandar essa criança para a trilha vermelha. Então, a gente não está falando de uma neurocepção que está desregulada. Ela está reguladíssima. A criança que tem um processamento sensorial muito sensível. Então, o corpo dela vai identificar perigo com cheiros, com texturas, com barulhos. Por isso então, que não é uma criança que tem TOD. Sempre falo para pais de autistas, Nanda, isso aqui, sempre levar na rua. Eu não saio com as crianças sem isso, porque eu sei que um barulho pode incomodar eles. E para eles conseguirem se acalmar, eles precisam tirar aquele estímulo. Às vezes, um cheiro que eles gostam ajuda a regular. Perfeito. Então, assim, só tô trazendo a quantidade de casos que às vezes são considerados, que são diagnosticados com o TOD, e às vezes era uma questão sensorial, às vezes é só uma questão dessa criança ter um relacionamento dentro de casa que ela é ameaçada o tempo inteiro. Pais que estão o tempo inteiro lutando, fazendo cabo de guerra com essa criança. Então, quando você é um adulto que faz cabo de guerra com a criança o tempo todo, você é um adulto que ensina essa criança a fazer cabo de guerra. Não tem jeito. O que você faz fala muito mais alto do que o que você fala. Então, se a sua criança está vendo todos os dias você se impondo, você fazendo luta por poder com ela, é o que ela vai aprender a fazer, é a forma de comunicação que ela vai aprender. E aí você vai olhar para o neuro lá e falar, é que ela fica me desafiando o tempo inteiro. Ela não fica, ela só está usando a mesma linguagem, né, a mesma comunicação que foi usado com ela a vida inteira. Ela é muito respondona, ela é respondona ou ela meio que espelha o jeito que você fala e você interpreta isso como uma forma respondona de falar, mas ela só tá falando igualzinho você, entendeu? Então, muitas dessas características que são consideradas, essa menina é TOD por isso, se a gente for desconstruir, já não é TOD. E ainda se a gente for entender o sistema nervoso dessa criança, já não é TOD também, então não é TOD. A Mona Delahouque fala do diagnóstico de TOD a partir dos 7 anos apenas. Eu ia te perguntar isso, inclusive, porque eu vi algumas pessoas falando 5 e outros com 7. Talvez por isso que a psicóloga dela, ela, na verdade, ela é especialista em autismo. E ela deu com essa observação de daqui a 2 anos volte, que é exatamente com os 7, né? Pode ter sido Sim, o que eu entendi é o que se diz é que, sei lá, 70%, 80% das características que são consideradas TOD, toda criança de 5 anos tem. Porque faz parte, entendeu? Então, teoricamente, não faria sentido você diagnosticar uma criança por ela estar agindo de acordo com a idade dela, né? Então, eu acho que essa observação é importante porque a gente tem diagnósticos cada vez mais cedo, né? E aí é legal ter isso em mente, que tem muita criança sendo diagnosticada por ser criança mesmo. Verdade. Obrigada, Nanda. Pessoal, muito obrigada. Adorei. Também adorei.
Nada, depois eu volto a te chamar aqui para falar de outras coisas. Eu vou te desafiar. Beleza. Olha, eu sou opositora, eu Desafio. estou desafiando a Nanda. Não me senti desafiada. Tirei o diagnóstico. Tá bom, tranquilo, maravilhosa. Obrigada Chama que pela tô aí. noite. Beijo, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.